Fala, Leni. Ó, agora tem a pergunta do pastor aqui que eu tava procurando, o pastor Danilo Fernando. Ele falou aqui o seguinte: Daniel Pax, você acha que é possível ter um relacionamento com Deus sem obedecer os princípios do evangelho, como arrependimento, felicidade e etc? Cara, é muito louco isso, porque eu não consigo me basear numa relação com o divino baseada em ritual, velho. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, que perdeu sentido. Eu tenho 2 filhos. Se você for na minha casa e me ver em cima de um altar e os meus filhos jogados no chão, cantando música, citando meu nome 72 vezes, se jogando, se humilhando, se rendendo, devendo pra mim porque eu dei a vida pra eles, pra consertar uma coisa que eu mesmo fiz, que são eles, pra mim só não faz muito sentido. E eu acho que, quando eu falo que não faz muito sentido, eu não tô dando uma resposta, eu tô falando que só não faz sentido. É simples. Se o meu filho hoje chegar em mim e falar, eu não acredito em você, eu não vou puni-lo por causa disso. E essa é a discussão que eu quero trazer. Essa é a discussão que eu acho que é saudável. Vamos trocar essa ideia, velho. Vamos trocar essa ideia, porque se incomodaram quando eu falei assim, ele morreu por mim, eu não pedi pra ele morrer por mim. É essa parte que eu queria que a gente falasse. Tá ligado? Pô, se ele... Peraí, eu não pedi, mano. Então, assim... Eu não pedi pra Jesus pagar pelos meus pecados na cruz. Sim, até porque o que é o conceito de pecado? Vilela, pra mim é tão banal, é tão raso. Você se culpar e se punir por causa de um passado que você teve de bebedeira, ou de mulherada, ou de droga, ou de qualquer coisa que naquele momento fez sentido pra você. Não, mas eu tô falando Entende? do lado de Jesus, de não perguntar pra você se você quer, mas ele fazer isso ele pelo paga amor a sua dele. dívida, ele paga essa sua dívida, porque você pisou na bola, ele paga a sua dívida. Isso 2000 anos antes de você existir, ele já pagou, porque ele é espertão, então ele já sabe. E ele já pagou, e aí quando você... É igual o sistema de saúde nos Estados Unidos. Você desmaiou no meio da rua. Quando você acorda, você tá no hospital. Você fala, mano, quem me trouxe pra cá? Ah, a gente trouxe você pra cá pra cuidar de você. Você tá vivo porque a gente fez isso por você. Putz, obrigado, agora tá o boleto. Agora você vai ter que pagar. Peraí. Não, como assim? Não, eu paguei o preço porque você já nasceu devendo por causa da bosta do Adão, sendo que a árvore foi colocada lá e falou, não pode, e Adão foi lá e fez aquela merda, aí eu nasci devendo. Só que eu nasci devendo e ele pagou, porque eu não sou capaz, porque eu sou limitado, eu não vou conseguir pagar, mas ele pagou. Porém, agora eu tenho uma dívida. Essa é a parte... Entende? É isso que eu quero abrir. Vamos trocar ideia. É essa parte que eu digo. Uma boa parte das igrejas, quando prega o evangelho, não tá pregando o evangelho. Acabou, velho. Porque, veja só, a dívida foi quitada. Você não tem a dívida. Mas se eu comer 2 balinhas dessa aqui a mais e não pedir perdão, é gula, eu vou pro inferno porque tá na lista. Não vou. Esse é o princípio do cara que perguntou, tá ligado? Não, como que eu tenho uma relação com Deus se eu não cumpro a cartilha? Mas esse é o ponto, não tá na lista. Porque, veja só, isso daí, eu não sei qual igreja prega o quê. De novo, eu vou voltar pro Mas você sabe o que a maioria prega. Por isso que eu fiz o vídeo reagindo ao teu vídeo. Tá? Mas beleza. Maioria, 90%, maioria 50 mais 1. Tá? Mas assim, a mentalidade da ilustração que você construiu é pelagiana. Ela é uma heresia combatida por Agostinho no começo do cristianismo. Tá? É uma mentalidade que diz, olha, Jesus veio, te salvou, mas não vai achando que é festa. Sim. Mais ou menos essa ideia. Por quê? Porque uma parte da salvação é tua. Uma parte da salvação é você não comer a balinha. E isso pinta Deus como uma espécie de divindade mesquinha que está lá no céu, desenhando regras para saber se no final do ano você foi um bom menino. Isso. Isso é o Papai Noel, não é o Papai do Céu. Isso. Tá? Ou, pior, que eu acho que tem mais a ver com a tua ilustração, que tá lá no céu observando onde você vai pecar porque ele é o velho do saco.
Isso. Que vai te levar se você foi um mau menino. Isso. Tá? Que vai te matar e te punir se você foi um mau menino. E o evangelho do texto bíblico não é esse. O evangelho do texto bíblico é um evangelho muito, muito, muito duro em retratar a realidade humana com a dureza cruenta que ela apresenta. E quando fala de pecado, fala disso. De novo, vou voltar. Por isso que eu sou meio duro com alguns pregadores. Por quê? Porque o que é pecado no texto bíblico? Pecado é a viúva tá passando tanta necessidade, que ela precisa ir lá no profeta para dizer assim, ó, eu vou vender meus filhos escravos para sobreviver, tá? E aí o cara vai lá e prega a partir dessa passagem e fala assim, olha, essa mulher tinha sonhos, você também pode ter. O que é pecado? Pecado é o que cria essa condição que deixa essa mulher nessa circunstância. Que, se a gente acredita que essa mulher é real, se a gente acredita no texto bíblico, essa mulher é nossa irmã. E você não vai chegar para a tragédia de uma irmã sua e usar a tragédia de uma irmã sua para falar a respeito dos sonhos de borboleta para outras pessoas. Sim. Certo? Então, o que é a realidade do texto bíblico em relação ao pecado? É olhar para a exibição dos reféns mortos do Hamas e lamentar pela crueldade e da situação extrema de maldade do mundo que vivemos. E ao mesmo tempo olhar para os pedregulhos da Palestina e daquelas crianças que estão vivendo aquilo e falar, cara, isso é maldade, precisa lidar com esse treco. Não dá para fechar os olhos, essas coisas existem. E se Deus existe, precisa lidar com essa parada. Então, isso é pecado. Qual que é a história? A história de Deus entrando na história para lidar com isso. E chamando para si um povo que lida com essas coisas. Que reconstrói realidades onde essas coisas acontecem. Tá? Então, depois que Jesus entra na história sem ninguém ter pedido, para reconstruir essas condições de profunda maldade por causa de profundo egoísmo que os seres humanos têm, depois que Jesus entra nessa história e sofre ele próprio a tragédia dessas atitudes, beleza. No terceiro dia começa a reconstrução. E ele começa a chamar pessoas que estejam dispostas a dizer, eu fiz parte da construção dessa maldade sim. Quando eu tava lá na bebedeira, eu não peguei o carro para dirigir, mas eu tenho um amigo que tava ali naquele contexto que pegou. Porque a bebedeira nunca é só a bebedeira. Quando eu tava lá me divertindo com a galera, cara, não era só diversão. Teve aquela pessoa que eu iludi, que ela achava que ia ter coisa séria, mas eu só queria a diversão. Porque nunca é só a diversão. Ou quando eu tava lá na igreja. Beleza, podemos colocar isso. Uhum. Beleza, podemos. Que eu virei as costas pro outro, que eu fui intolerante. A gente colocou bastante exemplos de igreja já, mas podemos de novo, não tem problema. Tá? Porque a impressão é que a idolatria ela só existe fora e o problema e os exageros só existem fora. Na verdade, quando o problema são os exageros. Eu só tô trazendo a bebida e a diversão com a mulherada porque... Sim, foi o que você trouxe. Sim. Tá? Senão eu nem entraria. Mas o ponto é, depois que eu fui chamado para fazer parte dessa reconstrução, faz sentido eu voltar a destruir? E eventualmente eu até volto. Às vezes acontece, por causa do meu egoísmo, por causa do meu coração que é falho. Mas a pergunta que tem que ser feita não é se eu continuo devendo para Deus. A dívida tá paga. Precisa mais do que o sacrifício do próprio Deus para pagar a minha dívida? A dívida tá paga, a questão não é essa. A questão é, para que tipo de obra eu fui chamado? Aí tem a poesia do Geraldo Vandré. É o que ele diz: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, tem coisa na minha história que não vai agradar.
Eu posso não agradar. Eu vivo para consertar. Então, se eu tô na obra do conserto, porque eu entendi a obra do conserto, e agora talvez conserto com C. Se eu entendi a obra do conserto, eu não vou mais querer viver para estragar o rolê dos outros. Você quer uma definição de pecado que não faz muito parte do meu tipo de vocabulário, pode soar artificial, mas faz parte do vocabulário de muita gente e no mundo da música. Pecado é zoar o rolê, mano. Pecado o quê? É zoar o rolê. Ah. Mano, por que você tá atrapalhando a vida de geral? Não é o meu jeito de me comunicar geralmente, mas... Roubar a brisa. Roubar a brisa. Então, assim, por que você tá estragando o bagulho? Por que você tá se estragando? Tá louco. Certo? Então, qual que é o problema dessa ilustração? O problema dessa ilustração é que, cara, Jesus veio e ressuscitou precisamente para que a gente não viva mais em saldo devedor. O que a gente faz agora é investir o pouco que a gente tem na vida do outro. Acabou. E aí eu falo, sim. Tem um monte de igreja pregando um evangelho que não é exatamente evangelho, extremamente legalista, etc. Sabemos disso. Agora, esses mesmos caras, muitas vezes, e essa é a ambiguidade da vida. Essas mesmas pessoas, muitas vezes, estão ali ajudando no conserto. Quando inunda o Rio Grande do Sul inteiro, quem chega primeiro? Os malucos da igreja. E muitas vezes o maluco da igreja com teologia ruim. Tá? Muitas vezes o maluco da igreja com teologia ruim. Ué, mas não foi isso que Jesus mesmo disse que ia acontecer? Vinha um homem caminhando pela rua, foi assaltado. O levita, teologia boa, passou ao largo. O sacerdote, teologia boa, passou longe. Samaritano. O samaritano, teologia zoada. Mas foi o que ajudou. Foi o que ajudou. Quando o samaritano tá fazendo isso, ele tá ajudando a consertar o homem. O que pega muito é, às vezes, se aproveitar disso para justificar o errado. Porque o que eu conheço de igreja que gasta 5 milhões por mês para manter a estrutura funcionando e o rolê deles funcionando, e justifica que em um ano arrecadaram 1 milhão para ajudar famílias carentes. Aí você fala, pô, mas tem aquele 1 milhão ali. Aí você fala, mas peraí, velho. Mas vocês estão gastando 5 milhões todo mês, velho. E estão falando, então, tipo, Gideões, né? Tinha o bagulho de Gideões em Balneário Camboriú. Santa Catarina? É em Camboriú, não é em Balneário. É do ladinho. O rolê era o seguinte: qualquer coisa que você fosse fazer lá, você tinha que pagar pra cantar, pra pregar, pra não sei o quê. Só que lá era sucesso garantido. Então você tem um CDzinho, você pagar 30 conto, além do pastor deixar você cantar, ele ainda vai lá e vai falar: olha, eu tô vendo um anjo, essa sua música tá curando gente aqui, não sei o que, você vai arregaçar de vender, tá ligado? Só que assim, o que rolava de propina e de safadeza ali, não, mas eles ajudavam muitas famílias carentes. Que a proporção era desse tamanho, que era um absurdo. Mas, e não deixa de ser pecado. Porque quando o crente vem e fala assim, você tá falando que você alimentou uma mulher trans e que foi Deus, que você ajudou Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Não precisa mesmo, não mas precisa, ele pode escolher te usar ali, pronto. Acabou. O que a gente tá falando é isso. Essa desproporcionalidade que é o problema. Porque você também não entendeu o rolê. Porque se eu falar que, se eu justificar que não, eu preciso desse sistema todo rolando, dessa grana toda girando, pra gente manter aquelas famílias, aquela porcentagem. Puta, é muito grande um cara só cuidar de tantas famílias. Mas um sistema desse tamanho não justifica. Então, tipo, eu acho que existem caminhos que a gente pode buscar de generosidade, uma parada individual, e que eu acho que se todo mundo fazer, se você entender que, tipo, pessoas passam na sua vida todo dia e você pode mudar a vida delas, mano. Com uma coisa que às vezes não faz diferença pra você. Verdade. A minha situação hoje é uma, a situação do outro sempre tem alguém pior, cara. Tem alguém aqui, mano,
Pô, o meu problema hoje é vender ingresso pro meu show pra eu pagar os músicos, sobrar um dinheiro pra eu pagar a minha conta. Mas tem gente que tá com a doença terminal, com um filho doente. Como eu já vi gente ignorando mulher dentro do metrô, mano. A mulher... Eu vi uma mulher... Cara, eu não consegui segurar o choro, velho. Esse dia que eu tava no metrô, há pouco tempo atrás. A mulher tava com a criança no colo, mano. E aquela criança, ela tava com o documento, aquela criança tinha 7 anos, parecia que tinha 3. Muito pequena. Ela não desenvolveu, ela era magrinha, toda entubadinha com as coisinhas aqui. E aquela mãe pedindo ajuda pras pessoas. E foi nessa época das enchentes e tudo mais. E a galera engajada em mandar pix pra um monte de picareta. Teve até um dos nossos que foi preso, velho. Que aproveitou a parte da ação social. Porque eu conheci advogado que abriu ONG pra gospel, lavar dinheiro e tudo mais. Cara, é terrível, porque pra mim isso sim é pecado. Pra mim isso era o que a gente tinha que estar se preocupando. Mas não tem dúvida que é. Tá ligado? Não, agora eu vou me preocupar com o menino que ama a menina ali, estão namorando, e aí porque eles foram e transaram os dois com vontade, quiseram fazer isso. Não, mas ali tá errado, porque Deus não gosta disso, porque Deus tá assistindo um maluco de 15 anos transar com a namorada dele. Deixa eu te fazer uma pergunta então. Como alguém que está numa família que vive com uma série dessas circunstâncias aí. A criança que nasce de um casal de 15 anos pediu para os pais serem responsáveis? Como que é? A criança que nasce de um casal que tem 15 anos de idade pediu para que os pais fossem irresponsáveis? Não é fácil ser filho de um casal que te tem com 15 anos de idade. Você sendo filho de um casal que o pai tem 15 e a mãe tem 14, você sofre as consequências disso. Ah, mas se ela engravidar e surgir a ideia dela abortar, mesmo que ela tenha sido engravidada por um abuso sexual, você vai ter evangélicos na porta desse hospital brigando porque ela não pode abortar porque é uma vida. Concordo. Você entende? A gente cai em outros Concordo, é outro problema, mas eu ainda não fui pra ele. Eu ainda tô nesse primeiro. Vamos. Porque é o mesmo raciocínio que você fez eu não pedi pra Jesus morrer por mim mesmo, né? E aí é muito duro quando você... Ou achar que todo mundo que transa engravida toda vez que transa, né? Sem camisinha... Até o advento dos métodos contraceptivos era isso. A pessoa pode ser orientada a usar a camisinha ou... E pode ser orientada a muito mais coisa além disso, tá? Só o que eu tô te dizendo é a realidade, porque uma coisa é a hipótese. A hipótese é a hipótese. A realidade é de um número crescente de evangélicos no Brasil. Crescente. A gente está chegando a 40 milhões. Um discurso moralista que você está denunciando e eu tô fazendo coro pra tua denúncia, eu não tô recriminando a tua denúncia, não. Tô fazendo coro pra ela. Tá? É um discurso moralista que não funciona. Mais do que isso. Cresce o número de evangélicos, mas o número de gestações na adolescência não diminui. Certo? Certo. Não diminui. E o número de interrupções de gestações também não. Também não. Alguma coisa a gente está fazendo de errado nesse processo. Dito isso, quando eu oriento os meus filhos, eu tenho que dizer para eles o seguinte: olha, o sexo feito de modo irresponsável tem consequências. E essas consequências, elas não são meramente fantasmagóricas, abstratas. O sexo feito com irresponsabilidade, ele não tem consequências meramente metafísicas. Deus está lá do céu olhando se você assistindo pay-per-view, não sei o que, babá. Não, cara. Nem toda vez que faz sexo engravida, mas tem às vezes que engravida. Sim. Certo? E portanto, e outra coisa, tem às vezes que engravida, tem às vezes que pega DST, tem às vezes que tem HPV porque não vacinou lá atrás por causa do moralismo. Sim. Então, uma coisa que me incomoda às vezes no discurso desse tipo que você está fazendo
e aí é um incômodo meu, eu posso estar perfeitamente errado, mas é que se leva para como se a questão desse tipo de pecado fosse metafísica. Não é. Não é. Existem pessoas envolvidas naqueles atos. Algumas delas nem nasceram ainda. Tá? Então, talvez o que falte, inclusive na igreja, não no seu discurso apenas, mas talvez o que falte, inclusive nas igrejas, é trazer a consciência da concretude dos resultados daquele tipo de comportamento. Cara, existem consequências reais para pessoas reais. Não é uma coisa assim, vou viver hedonisticamente e isso não terá consequências para além da minha própria consciência. Isso não existe na prática. Por quê? Porque o dia que você saiu com seus amigos e você validou a ideia do cara voltar depois de ter bebido, a partir dali você não tem controle mais. Pode até nem ser você que bebeu e dirigiu. Mas a partir dali você não tem controle mais do que acontece. E pode ser risco para ele, pode ser risco para a família dele ou para quem tá fora. Eu morro de medo é exagero, mas eu tenho uma preocupação razoável com o que vai acontecer com as pessoas nessa nova revolução industrial e com a substituição das inteligências artificiais. Vai ter muita gente aí que vai perder emprego, vai ter muita gente precisando de ajuda, já tá. Agora, quando fala, por exemplo, de condução de automóvel autônoma, uma certeza eu tenho: computador não bebe. Computador não se embriaga. Então, eu só estou trazendo isso como uma espécie de ilustração para a gente entender que quando a gente abstrai tudo é moralismo. E pode ser de qualquer lado. Você tem moralismo no discurso ideológico da direita, você tem moralismo no discurso ideológico da esquerda, você tem moralismo no discurso religioso, você tem moralismo no discurso secularizado. Agora, quando a gente percebe a concretude dos resultados das nossas irresponsabilidades, ou da nossa maldade, às vezes é só irresponsabilidade, ou das nossas maldades, aí a gente fala, peraí que tem um assunto sério para ser tratado aqui. E alguém pode até dizer o seguinte, tá, mas a solução que a igreja deu não é boa. Eu falo, beleza, vamos pensar de novo. Não tem problema, mas vamos pensar? Mas vamos sentar e pensar? Vamos sentar e discutir? Aborto. Cara, amo a igreja na qual eu passei a minha adolescência. Amo. E sou, assim, fã de carteirinha do pregador que eu cresci ouvindo, que já nem tá vivo mais. Agora, se eu fosse uma menina de 13 anos que tivesse engravidado naquele contexto, muito provavelmente eu ia querer tirar. E eu ia querer tirar por quê? Porque a gestação significava que eu ia perder os meus melhores amigos, a gestação significava que eu ia perder a minha comunhão social, significava que eu ia perder a minha reputação, significava que eu ia ser maltratada. Fora o risco da própria gestação. Né? Fora o risco da própria gestação. Vamos trazer isso para o concreto. Porque no abstrato a gente vai ficar discutindo. Pode abortar, não pode abortar? Isso é a realidade abstrata. Legaliza, criminaliza. Eu tenho uma posição clara sobre isso. Quem quiser me procurar no YouTube vai achar lá. Não procura sobre isso no YouTube meu, não. Tá bom. Colocaram uma foto minha com feto, assim, ó, sangrando na mão. Abortista, eu tenho 2 filhos, mano. Agora, você não pode discutir um assunto que você vira o... Eu sou absolutamente pró-vida. Absolutamente pró-vida. Quem tá vivo que é contra, né? Um monte de gente. Inclusive os que se dizem pró-vida. Tá? Mas...